Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez estamos ocupando o estúdio desta emissora Vale TV para comunicar convosco a palavra de Deus. E nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nós comunicarmos com os nossos amigos, com os nossos irmãos da cidade de Sapiranga, da cidade de Campo Bom, da cidade de Estância Velha e também da cidade de Novo Hamburgo, a qual nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus na audiência deste programa. Nós queremos, nestes próximos programas, conversar com os nossos amigos e meditarmos a razão que o nosso patriarca se rebelou contra a sua igreja, Martinho Lutero, quando ele estuda a carta de Paulo aos Romanos, no que tange a justificação e a regeneração. Nós vemos que Lutero, quando ele estava estudando, ele começou a ver o porquê que Paulo falava que o justo vive da fé, E aí, com mais profundidade, ele foi estudando, compreendendo e entendeu pela palavra de Deus que o homem não tem que confessar os seus pecados para homem nenhum, mas que o homem é por Deus regenerado e por Deus justificado. E nós queremos meditar nos próximos programas a respeito disto e principalmente dos privilégios que os crentes salvos em Jesus possuem. E nós vamos começar a meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 1 até o versículo 9, falando principalmente quando Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós queremos então ler um texto sagrado e através desse texto sagrado nós meditarmos o que Paulo quis dizer a respeito da condenação que não existe mais para aquelas pessoas que andam em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Nós queremos ler então o texto sagrado no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, que nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, mas a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita de lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, mas
se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então Paulo, ele fala aqui do privilégio de nós herdarmos o Espírito de Deus. Nós herdarmos o Espírito de Deus. Porque ele diz que aqueles que herdam o Espírito de Deus, eles não se inclinam para as coisas da carne. Ora, as coisas da carne são pecados, são transgressões, são maldades que nos afastam de Deus, que nos colocam para longe de Deus. E Paulo, falando sobre a inclinação da carne, ele diz que a inclinação da carne é prostituição, é lascívia, é pecado, é homossexualismo, é lesbianismo. São coisas, enfim, que a carne. Mas as coisas do Espírito, quem tem o Espírito de Deus, disse Paulo, ele se inclina para as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito que nós herdamos na pessoa de Jesus nos aproxima de Deus, e nos faz nós fazermos tudo para agradar a Deus. O verso de número 8, o versículo de número 8 diz assim: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, muitas pessoas usam a mesma palavra de Deus para justificar o seu pecado, a sua transgressão e a sua maldade. Mas aqui Paulo diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus queridos irmãos, aquelas pessoas que querem o privilégio de não ser mais condenado, porque Paulo, no versículo de número 1, no capítulo de número 8, ele diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Ora, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós adquirimos a nossa imunidade, de não sermos condenados. O inexprimível privilégio e consolo de todos aqueles que andam em Cristo Jesus, que agora então não adquirem mais a condenação. Aí você pode perguntar, pastor, então não existe mais acusação? Acusação para aqueles que estão na pessoa bendita de Jesus? Há acusação. Só que esta acusação, ela está anulada na pessoa bendita de Jesus. É como se nós cometêssemos alguma falta e esta falta que nós cometemos estivesse então respaldada pela imunidade da pessoa bendita de Jesus. Você sabe, por exemplo, que quando uma pessoa tira a vida de alguém sobre o excludente da legítima defesa, ele não vai ser condenado, porque tem o respaldo da legítima defesa que vai respaldar ele. Apesar de ele cometer um pecado, apesar de ele cometer um crime, ele está respaldado sobre a égide da legítima defesa. Quando nós estamos na pessoa bendita de Jesus, nós estamos respaldados por ele. E é por isso que Paulo diz que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar de ter a acusação de alguém querer nos acusar que nós cometemos certos pecados, porque nós, apesar de nós termos a pessoa bendita de Jesus, nós não somos santos, nós estamos buscando a perfeição, mas não somos santos. Disse João que todos nós somos pecadores. Apesar de pastor, apesar de obreiros, apesar de nós termos aceitado Jesus como nosso Salvador, todos nós somos pecadores. Agora,
A diferença é que nós, disse João, nós temos um advogado, e este advogado, ele é Jesus Nazareno. João, na sua primeira carta, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vós pecais, isto é, se porventura vocês cometerem alguma falta, vocês têm um advogado, e este advogado é Jesus o justo, que sempre vai nos defender para que não haja acusação contra nós. Não haja acusação contra nós. Isto, meus irmãos, isto era feito pela lei, a lei de Moisés. A lei era boa, a lei era boa. A lei foi feita para que o homem estivesse debaixo do respaldo da lei. Mas apesar da lei ser boa, o homem se inclinou para a carne. Nós vemos que quando Deus então vai trazer as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai, o Moisés vai subir no monte e vai receber as tábuas da lei, para que através das tábuas da lei o homem tivesse o respaldo e a lei pudesse purificar o homem. Mas a cada dia que passava, o homem se inclinava para a carne. A cada dia que passava, o homem se inclinava para a vontade da carne. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Então, a lei, ela tornou impossível purificar o homem. A lei tornou-se impossível para purificar o homem. Então, existia acusação? Sim. Existia acusação, mas esta acusação é eliminada. Sempre existe alguma coisa que mereça condenação. Jesus é que anula essa condenação. Eu não sei se as pessoas estão entendendo. Jesus então anula esta condenação quando nós aceitamos Ele como Salvador da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir então a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida com a continuação do título Privilégio dos Crentes Salvos por Jesus. Então, esse privilégio primeiro é que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito de Deus. Vamos ouvir então esta mensagem e logo em seguida nós voltamos com a continuação desta mensagem.